A dopamina é a vilã da história, porque ela é a substância do prazer. Eu estou produzindo dopamina aqui falando com vocês. Vocês estão produzindo dopamina, eu espero, me ouvindo, né? A gente produz dopamina quando a gente vê uma criança sorrindo, quando a gente escuta uma música legal, quando a gente está trabalhando com artes. Então, a dopamina é a substância que é liberada no circuito de recompensa sempre que nós fazemos algo prazeroso. Aí vem o problema. O dependente tem uma predisposição no circuito de recompensa a liberar dopamina em excesso todas as vezes que ele usa alguma substância tóxica, seja nicotina, seja álcool, seja cocaína ou maconha. Então, ele não se vicia na droga. Não é na maconha que ele se vicia ou na cocaína. É na dopamina que é liberada por aquela que vai atuar num determinado receptor e vai derramar uma quantidade exagerada de dopamina. Nesse momento que ele libera essa quantidade de dopamina, ele se sente empoderado, como se fosse o Superman. Eu falo que eles põem a capa do super-homem e se sente o cara. Só que isso dura muito pouco tempo. E ao mesmo tempo que o cérebro derrama essa grande quantidade de dopamina, ele absorve rapidamente e vem a fissura da falta da dopamina, que é a fissura da droga. O que o cérebro entende? Porque o cérebro ele só funciona por estímulo e resposta, que precisa da droga de novo para passar aquele mal-estar da falta da dopamina e ele se sentir empoderado de novo. Aí ele usa a droga para liberar mais dopamina, passa a dopamina, ele usa a droga de novo e assim estabelece uma dependência por reforço positivo desse efeito da dopamina. Então, todas as vezes que o dependente repete este comportamento, ele condiciona o cérebro a liberar dopamina somente por essa via. E aí ele perde o prazer de liberar dopamina quando namora, liberar dopamina quando trabalha, liberar dopamina quando cuida do filho, liberar dopamina quando escuta uma música. Ele vai ficando com estreitamento de repertório e ele só consegue produzir dopamina através do estímulo da droga. Ele não consegue pensar em outra coisa, fazer outra coisa, a não ser usar droga. Por isso que um dependente não consegue se abster do álcool e da droga se ele não estiver em um ambiente protegido, num ambiente hospitalar. Porque ele não tem mais condições de ter reforço positivo em outras coisas. Ele terá que recuperar isso durante a internação. Então, o que a gente faz lá? Treina música com musicoterapia, faz yoga, espiritualidade, ensina o cérebro, de novo, a recuperar a capacidade de seguir regras, de lidar com limites e também produzir dopamina através de outros estímulos, que são os estímulos naturais que todos nós temos no dia a dia. Então, eu falo para os pacientes assim, é muito difícil para eles, porque quem escalou o Everest, o que é o Pico Paraná, né? Então, para eles fica uma expectativa permanente de ter aquele prazer exagerado todas as vezes que ele vê a substância. Por quê? Eu sempre cito para as minhas famílias e pacientes, né, o exemplo da comida, da alimentação, que funciona mais ou menos do mesmo jeito. Então, eu estou fazendo dieta e eu passo na rua e vejo uma confeitaria, eu vejo lá uma toalha felpuda. Eu gosto tudo de doce que vai coco, então vamos lá na toalha felpuda. Daí eu penso assim, puxa vida, eu já emagreci, eu já consegui meu peso, eu vou comer só um pedacinho desse bolo. Eu entro, como um pedacinho do bolo e vejo um quindim, que é meu doce preferido. Aí eu como o quindim também. Mas aí eu vejo que tem lá um brigadeiro, que o meu neto adora. Tenho 7 netos, tá? Todos eles adoram brigadeiro. E aí eu levo o brigadeiro para casa. O que eu fiz aí? Eu tive uma recaída na dieta. O que estimulou essa recaída? Ver o bolo.
Eu estou andando na rua, não é hora de eu comer ainda, e eu sinto o cheiro de carne assada. Imediatamente eu penso, nossa, acho que eu vou assar uma carne hoje. Ou será que eu vou comer numa churrascaria? O que fez eu pensar em comer a carne? O cheiro. Ou eu encontro uma amiga na rua e falo assim, puxa vida, eu fiz um bolo ontem maravilhoso, com uma cobertura XYZ, com chá da tarde, é fantástico. Ela fala, me dá essa receita, Cleusa. Por que ela quis comer o meu bolo? Ouvir, audição. Eu tenho um bolo em casa, na geladeira, com uma camada de chocolate. Vou lá, como uma lasquinha, falo, está maravilhoso, eu acho que eu vou comer só um pedacinho. Eu como um pedacinho e penso, já que eu comi um pedacinho, eu vou comer uma fatia. Chama permissão, né? Eu me permito comer a fatia. O que fez eu comer essa fatia? Paladar. Vocês estão aqui me ouvindo, me assistindo, e vocês estão acostumados a almoçar nesse horário e a barriga começa a roncar. Daí, você começa a ficar desatento, já não presta atenção no que eu falo, e começa a pensar na fome. O que eu vou comer, onde eu vou comer, que horas que eu vou comer. O que fez você pensar na comida? Horário. Moral da história? A memória do prazer está associada aos órgãos dos sentidos. Visão, olfato, paladar, audição e tato. Esfriou, quer tomar um vinho. Esquentou, quer tomar uma cerveja. Eu falo que tem uma célula termostática que sempre que altera aí a temperatura, pensa em alguma coisa, né? Essa memória eufórica foi associada no circuito de recompensa através desses estímulos, onde tem a dopamina. Então, todas as vezes, se eu usei droga com o Joãozinho, quando eu cruzar com o Joãozinho na rua, eu posso até ter diarreia. Imediatamente eu tenho uma reação física, é celular, da sensação, da necessidade de viver aquele prazer de novo. Se eu estiver conversando com alguém que fique falando na droga, então, gente, quando vocês querem que seu filho pare de usar droga, você tem que parar de falar na droga. O erro da família é ficar lembrando disso o tempo todo. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? E aí você só está alimentando a memória dele e as lembranças que ele tem da sensação que ele teve quando usou. Então, essa sensação de prazer, que está ligada às emoções por conta da dopamina, todas as vezes que a pessoa estiver naquele lugar, com aquela pessoa, naquela situação, ouvindo aquela música, vai ativar a sua fissura. Isso pode ser, por exemplo, um relacionamento. É muito comum hoje casais que usam drogas juntos. Um para de usar, o outro não para. E aí o estímulo está totalmente presente. É a mesma coisa com a dieta. Existe um livro que eu recomendo para vocês, que é o Força de Vontade Não Funciona. Ele mostra claramente isso que eu estou falando aqui para vocês e que também escrevo no meu livro, que é a importância da mudança de ambiente. Não tem como você mudar um comportamento se você não mudar o ambiente. Então, precisa mudar hábitos, lugares e pessoas para que você consiga modificar isso daqui. Não tem cura. É uma forma de ativação de dopamina que nasceu e vai morrer com a pessoa. Como cor dos olhos, cor do cabelo e cor da pele. É assim. O que vai levá-lo a usar novamente a substância? Se ele estiver no mesmo meio, com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas. Como o cérebro já entendeu que existe um caminho curto para liberar dopamina, que é essa substância tóxica, se a pessoa para de cheirar cocaína e continua bebendo, vai voltar para a cocaína. Porque é como se o cérebro entendesse, ele vai lá uma dose de uísque, uma dose, sei lá, de qualquer substância, e libera uma pequena quantidade de dopamina. O cérebro diz, eu quero mais. Afinal de contas, eu já estou acostumado a subir o Everest. Isso aqui não tem graça para mim. E aí, rapidamente, a pessoa vai para outra droga.
Então, se não tiver abstinência total de todas as drogas, não há controle dessa memória eufórica, que nós chamamos de gatilhos. Então, os gatilhos podem ser físicos, como o cigarro, a nicotina, é um gatilho que vai ativar a vontade de usar outra droga. O álcool, que vai ativar a vontade de usar outra droga. Os gatilhos podem ser pessoas com as quais você já usou um dia. Pode ser o ambiente, pode ser o próprio pai. Porque é muito comum na nossa sociedade ter bebida dentro de casa como se fosse refrigerante. Nós vivemos numa sociedade que não entende álcool como droga e é a pior de todas.